Você já se perguntou por que a pessoa que te responde na hora é ignorada, enquanto aquela que demora dias para responder de repente se torna irresistível? Por que corremos atrás de quem parece inalcançável, enquanto damos como garantido quem sempre está ali? Existe algo profundamente perturbador na psicologia humana que a maioria das pessoas se recusa a reconhecer. Nós não valorizamos o que podemos obter facilmente. Não prezamos o que está sempre disponível, e certamente não respeitamos o que vem sem esforço. Mas no momento em que alguém se torna escasso, no momento em que desaparece do nosso alcance imediato, algo primitivo desperta em nós, uma fome que não sabíamos que existia, uma necessidade que parece quase desesperadora. Agora imagine se você entendesse esse mecanismo tão profundamente que pudesse usá-lo conscientemente. Não para manipular, mas para finalmente ser visto por quem você realmente é, ao invés de ser dado como certo pelo que você fornece. Carl Jung disse uma vez que tudo o que chamamos de real consiste de coisas que não podem ser consideradas como existentes. Pense nisso por um momento. Sua presença, quando é constante, se torna invisível, mas sua ausência, isso cria um vazio que exige atenção. Cria um espaço onde seu valor pode finalmente ser reconhecido. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas na sua vida não te vê. Elas veem o papel que você desempenha, a função que você serve, a conveniência que você proporciona. Você se tornou tão previsível, tão constantemente disponível, que desapareceu no fundo da consciência delas como papel de parede. Elas sabem que você sempre estará lá, sempre responderá, sempre aparecerá, sempre se importará, e porque sabem disso com absoluta certeza, param de apreciar, param de ver você. Mas aqui está o que acontece quando você desaparece, quando você para de responder imediatamente às mensagens delas, quando para de estar disponível para suas emergências emocionais, quando para de explicar onde esteve ou o que tem feito, quando simplesmente some da paisagem previsível delas. De repente, você se torna real novamente. De repente, você existe na mente delas como mais do que apenas uma função. Você se torna um ponto de interrogação, um mistério. Uma presença que assombra os pensamentos delas precisamente por causa da sua ausência. A psicologia por trás disso é tanto simples quanto profunda. Quando algo está sempre disponível, nosso cérebro o categoriza como sem importância. É a economia básica de sobrevivência. Não focamos em coisas que sabemos que podemos acessar a qualquer momento. Mas a escassez aciona o que os psicólogos chamam de princípio da escassez. Nos faz perceber que algo pode ser mais valioso do que inicialmente pensávamos, precisamente porque não podemos tê-lo agora. Você foi condicionado a acreditar que se importar significa estar disponível, que amor significa presença constante, que amizade significa resposta imediata. Mas esse condicionamento te transformou em móvel emocional, sempre lá, sempre funcional, mas nunca verdadeiramente apreciado. As pessoas aprenderam que podem te tratar como algo secundário, porque você as ensinou que sempre estará lá independentemente. Você as treinou para te dar como garantido, sendo perpetuamente garantível. Mas e se você parasse? E se introduzisse mistério de volta na equação? E se tornasse alguém cuja presença fosse um presente ao invés de algo garantido? Quando você desaparece, mesmo temporariamente, força as pessoas a confrontarem algo que têm evitado, a possibilidade de te perder. E é apenas diante da perda potencial que as pessoas lembram do valor do que têm. Isso não é sobre jogar jogos ou manipulação. Isso é sobre entender uma verdade fundamental da psicologia humana. Somos programados para perseguir o que se afasta de nós e ignorar o que se move em nossa direção. É programação evolucionária projetada para garantir que não nos contentemos com menos do que podemos alcançar. Mas nos relacionamentos modernos, essa programação frequentemente trabalha contra a conexão genuína porque recompensa a indisponibilidade e pune a devoção.
As pessoas que recebem mais atenção, mais respeito, mais desejo, não são necessariamente as mais gentis ou amorosas. Elas são as mais escassas, são as que aprenderam, consciente ou inconscientemente, que presença sem ausência perde seu poder, que disponibilidade sem limites se torna invisível, que dar sem reciprocidade gera desprezo ao invés de gratidão. Jung entendeu isso quando escreveu sobre a sombra e persona. Somos atraídos pelo que não podemos compreender completamente, o que permanece parcialmente escondido, o que mantém algum elemento de mistério. Quando você está completamente disponível, completamente transparente, completamente previsível, perde exatamente aquilo que te torna atraente para a psique humana, o desconhecido. Mas aqui é onde a maioria das pessoas entende errado. Elas acham que desaparecer significa se tornar frio, cruel ou indiferente. Pensam que significa cortar todas as conexões ou se tornar emocionalmente indisponível de forma permanente. Mas essa não é a verdade. Desaparecer estrategicamente é sobre criar espaço. É sobre permitir que as pessoas sintam sua ausência para que possam valorizar sua presença. É sobre se recusar a ser uma constante tão previsível que se torna imperceptível. Quando você some temporariamente da vida de alguém, não está punindo essa pessoa. Está dando a ela a oportunidade de perceber o que tinha quando você estava ali. A diferença entre alguém que é respeitado e alguém que é usado está na disponibilidade. Pessoas respeitadas são seletivas com seu tempo, energia e atenção. Elas não respondem imediatamente a tudo, não estão sempre acessíveis, não explicam cada movimento. Elas criam mistério, não sendo completamente previsíveis. Elas mantêm valor não sendo completamente acessíveis. E elas geram interesse não sendo completamente transparentes. Isso não é sobre ser desonesto ou manipulativo. É sobre entender que o mistério é um componente essencial da atração humana. Pense nas pessoas mais interessantes que conhece, aquelas que comandam a atenção quando entram numa sala, aquelas cujas opiniões são valorizadas, aquelas que as pessoas querem impressionar. Elas têm algo em comum. Elas não estão sempre disponíveis. Elas não se explicam constantemente. Elas não correm atrás de aprovação. Elas criaram um espaço ao redor de si mesmas que as outras pessoas respeitam, porque sabem que não podem entrar nesse espaço sem convite. E esse convite não é garantido. Mas aqui está a parte mais importante. Quando você desaparece, revela quem realmente se importa com você versus quem apenas se importava com o que você fazia por elas. As pessoas que realmente te valorizam sentirão sua falta. Elas se perguntarão onde você está. Elas farão um esforço para entrar em contato, mas aquelas que apenas usavam sua disponibilidade constante nem perceberão que você se foi até precisarem de algo. E essa é uma informação valiosa. É um filtro natural que separa relacionamentos genuínos de conexões convenientes. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Parte desse processo envolve se separar das expectativas dos outros sobre quem você deveria ser. Quando você está sempre disponível, está vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Você se tornou o que eles precisam que você seja, não quem você realmente é. Mas quando você desaparece, força tanto você quanto os outros a confrontarem sua verdadeira identidade. Quem é você quando não está servindo às necessidades dos outros? Quem é você quando não está performando disponibilidade? A resposta é frequentemente surpreendente. Você descobre que é mais interessante quando não está tentando ser interessante, mais atraente quando não está tentando agradar, mais respeitado quando não está mendigando por respeito. Isso acontece porque a ausência cria espaço para a curiosidade. Quando você não está constantemente se explicando, as pessoas começam a se perguntar sobre você. Quando você não está sempre reagindo, elas começam a querer provocar uma reação. Quando você não está perseguindo, elas começam a se perguntar por que não está correndo atrás. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Isso não é sobre jogar jogos psicológicos
ou tentar ferir os outros. É sobre autorrespeito. É sobre entender que sua presença tem valor e que esse valor diminui quando você a oferece indiscriminadamente. É sobre reconhecer que você ensina às pessoas como te tratarem através de como você se trata. E quando você sempre se coloca em segundo lugar, quando sempre prioriza as necessidades dos outros sobre as suas, quando sempre está disponível independentemente de como é tratado, você está ensinando os outros que isso é aceitável. O momento em que você desaparece é o momento em que você declara que tem outras prioridades além de servir às necessidades dos outros. É o momento em que você afirma que sua energia, tempo e atenção são recursos limitados que devem ser investidos sabiamente. É o momento em que você para de ser um recurso infinito e se torna uma pessoa com limites, necessidades e valor próprio. E aqui está o que acontece quando você faz isso consistentemente. As pessoas começam a valorizar o tempo que passam com você porque sabem que não é garantido. Elas prestam mais atenção quando você fala, porque sabem que você não está sempre falando. Elas apreciam seus gestos de carinho porque sabem que você não os distribui indiscriminadamente. Você se torna raro. E tudo que é raro é valorizado. Mas o mais importante é o que acontece internamente. Quando você para de estar constantemente disponível para os outros, você se torna mais disponível para si mesmo. Você recupera a energia que estava sendo constantemente drenada. Você redescobre interesses que havia abandonado. Você reconecta com partes de si mesmo que haviam ficado dormentes. Você lembra quem você é quando não está definido por sua utilidade para os outros. Isso é libertação. Não da responsabilidade ou do cuidado genuíno, mas da escravidão emocional que vem de se definir através da aprovação dos outros. É a liberdade de ser visto por quem você realmente é, não pelo que você pode fazer. É o poder de comandar respeito através da presença consciente, não da disponibilidade desesperada. Então eu pergunto a você, quanto tempo mais você vai continuar sendo invisível através da visibilidade constante? Quanto tempo mais vai permitir que sua presença perca valor através da abundância? Quanto tempo mais vai dar sua energia livremente para aqueles que nunca aprenderam a valorizá-la? O momento de desaparecer não é quando você não tem mais nada a dar. É quando você finalmente entende que o que você tem para dar é precioso demais para ser desperdiçado com quem não consegue ver seu valor. Se este conteúdo fez sentido para você, se tocou em algo que você tem sentido, mas não conseguia explicar, deixe um like e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, você está pronto para desaparecer estrategicamente para finalmente ser visto? Escreva nos comentários, eu escolho meu valor, se você está pronto para essa transformação.